E agora, é o fim? E se for? Eu sou Alexandre Lourenço e você está aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever nele, ativar todas as notificações clicando no sininho. Assim, você ficará por dentro de tudo aquilo que acontece por aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e vem comigo. O mundo está virado de cabeça para baixo numa confusão de polêmicas sem fim. Quanto à origem dessa pandemia, há quem diga que teria sido por um acidente, que seria consequência das imprudências alimentares de um povo, que seria a intenção de um governo em estabelecer controle demográfico ou que seria até mesmo uma conspiração visando o imperialismo global. Quanto à letalidade do coronavírus, enquanto muitos estão histericamente com medo do que poderia acontecer, outros tanto dão risadas do que esperam como uma suposta gripe. Cada um diz uma coisa sobre quando teremos o pico pandêmico em nossa região, mas ninguém sabe ao certo. Vale a pena entrar nessa discussão? Algumas coisas são fatos. O coronavírus existe, é transmissível, infecta pessoas, vitimiza parte delas e é derrotado por outra parte dos infectados. Mas, como consequência disso, outras guerras passaram a acontecer, como, por exemplo, o caos econômico. Da noite para o dia, o mercado financeiro inteiro se transformou e surgiram dois grandes blocos, o dos que estão ganhando e dos que estão perdendo muito dinheiro com essa situação. Aqueles que querem se valer do oportunismo sem escrúpulos para ganhar muito dinheiro por causa do isolamento, maximizam o poder transmissível e letal do vírus. Há também aqueles que sofrem grandes perdas financeiras por causa do isolamento e apresentam o discurso que minimiza o mesmo vírus em seu poder de contágio e letal. E a população? Em grande parte dividida, sem saber qual é o tamanho real de um vírus aumentado ou diminuído pelas lentes do mal intencionado. E o pior, isso se transforma em lutas pessoais que terminam em tantos sentimentos feridos. E assim, sem negar a realidade biológica, é claro, quase podemos dizer que os principais, primeiros e mais frequentes sintomas dessa pandemia seriam a infodemia, os transtornos psicoemocionais e os problemas financeiros. O mundo já passou por muitas pandemias? Já, mas esta é inédita, porque é a primeira vez na qual temos o smartphone e as redes sociais de forma tão acessível na palma de nossa mão. E isso gera um comportamento coletivo nunca experimentado antes pela sociedade. Depois que passar a crise do coronavírus, o mundo estará diferente, com novas formas de fazer muitas coisas e mudado para sempre. E como cristãos, como devemos nos comportar? Vamos ficar brigando por bandeiras políticas? Devemos nos deixar adoecer mentalmente? Entraremos numa luta materialista? Veja comigo o que a Bíblia nos diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. Em meio a esta pandemia, muitos perguntam: é o fim? Nosso Mestre e seus apóstolos compartilharam conosco vários sinais do tempo do fim, e deles não temos como escapar. Se o evento mundial do Covid-19 for uma disputa entre potências mundiais, nação levantando-se contra nação, é sinal do tempo do fim previsto por Jesus em Mateus 24:6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aos que dizem que o real problema desse acontecimento seria o risco da miséria, no versículo seguinte, Jesus diz: haverá fomes.
Para os visualizadores de conspirações que imaginam que estamos diante de uma intenção de domínio psicológico de massas, a angústia entre as nações e a perplexidade dos seres humanos por causa dos grandes barulhos sociais também foram profetizados por Jesus como sinais do tempo do fim em Lucas, capítulo 21, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Se o maior problema que estamos tendo for um possível comportamento histérico das pessoas, o versículo seguinte também apresenta o sinal nos homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas capítulo 21, verso 26. E quanto à possibilidade de qualquer perversão dos fatos visando qualquer tipo da tomada de poder, Paulo explicou a Timóteo que nos últimos dias as pessoas seriam egoístas, avarentas, sem amor uma com as outras, inimigas do bem e traidoras. Isso está em 2 Timóteo 3, 1 ao 4. Isto também se aplica aos aproveitadores, caso alguém quisesse dizer que esta crise seria apenas mais uma guerra econômica e não um sinal do tempo do fim. Mas limitando-nos à narrativa comum de que uma pandemia está em curso, ficamos enquadrados nas epidemias em vários lugares, previstas por Jesus para sinalizar o tempo que precederia sua volta em Lucas 21, verso 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Enfim, seja o que for, esta crise é um sinal de que a volta de Jesus se aproxima, mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores, como ele mesmo explicou em Mateus 24:8. Ou seja, embora a pandemia seja um sinal do tempo do fim, ele pode não ser o fim. Seria então este momento em que vivemos de importância pequena? Não. Você sabe de que dores Jesus está falando? Paulo explica, são as dores de parto do planeta que geme cada vez mais forte por estar chegando a sua hora. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Romanos capítulo 8, verso 22. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores do parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao 3. Quando dizemos que terremotos, guerras, fomes, epidemias e corrupções são sinais da volta de Jesus, há quem menospreze afirmando que essas coisas sempre aconteceram no mundo, como Pedro bem profetizou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltará? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Mas é importante observar o que Jesus e Paulo falam sobre a semelhança dessas ocorrências como sinais do tempo do fim com as contrações do parto. Com o passar do tempo, acontecem progressivamente repetidas vezes e se tornam progressivamente mais longas e intensificam-se progressivamente mais fortes. Por isso, devemos continuar estudando os eventos finais previstos pela Bíblia para os mantermos bem claros na mente a fim de não incorrermos em equívocos. Tem gente por aí tentando enquadrar essa pandemia com a primeira das 7 pragas apocalípticas. E temos como saber que não é, porque a escatologia aponta o acontecimento dos eventos finais numa ordem sequencial. Primeiro, acontecerá o derramamento do Espírito Santo.
Depois, a pregação do Evangelho alcançará todos os povos. A seguir, acontecerá o decreto contra a lei de Deus, seguida do fechamento da porta da graça, para então as últimas pragas começarem a acontecer. O que realmente nos compete é: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmos 34, verso 17. Se ainda não for o fim, se qualquer teoria estiver certa ou errada, como cristãos, nosso dever é lutar, mas de forma cósmica, de joelhos, para que Deus nos cure da perdição. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Então a crise atual não tem nada a ver com os eventos finais? Tem tudo a ver. Sem saber, ou talvez sabendo, o mundo se prepara cada vez mais para um cenário em que possivelmente poderes têm um controle social total sobre as escolhas das pessoas, o ir e vir dos cidadãos e a liberdade econômica de cada indivíduo. Você não acha que o que estamos vivendo é um grande ensaio para o que sabemos que acontecerá? Então, por que não ensaiamos a nossa parte também? Se o próximo grande cumprimento profético que esperamos ver acontecer é a chuva serôdia, momento esse em que os salvos terão grande autoridade vinda do Espírito Santo, como foi com a igreja primitiva, qual é a nossa parte nessa batalha? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e lhes dará chuva abundante. Zacarias capítulo 10, verso 1 e Ezequiel capítulo 34, verso 26. Está tudo parado? Para o cristão, não deveria estar, pois ele deve se ocupar intensamente na atividade do clamor e reavivamento, e antes que a porta da graça se feche. E isso não deve ser motivo para medo, porque a Bíblia diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, alegrem-se e levantem a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, verso 28. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar aqui embaixo aquilo que você achou. E não se esqueça de compartilhar este conteúdo com amigos e familiares. Eu espero que você seja abençoado em nome de Jesus.